E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos lá, mais uma aula de oficina de desenvolvimento de software. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre sistemas sensíveis no contexto, ok? Mas antes de começar a falar sobre sistemas sensíveis ao contexto, vocês chegaram a fazer aquele exercício que eu passei na última aula, que eu pedi para que vocês apresentassem uma proposta de um sistema, de uma aplicação que pudesse explorar o contexto, que pudesse se basear no contexto, ok? Se vocês ainda não fizeram, né, esse exercício, eu espero que por meio da aula de hoje possa ficar mais claro o que é, né, uma aplicação sensível ao contexto, um sistema sensível ao contexto, ok? E que de alguma forma essa aula possa ajudar vocês a elaborarem essa proposta, ok? Então vamos lá. Como eu já tinha falado, a computação ubíqua ela faz parte do nosso dia a dia. É a era da computação atual. Né? É o cenário atual da computação. Ah, e aí, esse cenário atual ele tem como uma característica marcante que é a mudança do uso de computadores. Ok? Bom, na primeira era da computação, que foi a era dos mainframes, né? Mainframes, computadores que ocupavam salas, né, de departamentos, de laboratórios e que eram compartilhados por centenas de pesquisadores e engenheiros. Então era um computador compartilhado entre vários pesquisadores. A computação ubíqua ela se difere, essa era da computação se difere da era dos mainframes, porque é uma era em que houve uma inversão. Né? Hoje, nós estamos cercados de computadores. Nós estamos cercados de dispositivos que possuem algum poder computacional. E que esses dispositivos eles executam aplicativos para apoiar as nossas tarefas pessoais, né, nossas tarefas diárias. Certo? Então são vários computadores, né, que são empregados, né, que fazem parte do dia a dia de uma pessoa, diferente da era do mainframes. Ok? E aí, para nossa sorte, né, nós desenvolvedores, esses dispositivos têm um certo poder computacional. A gente encontra a computação hoje numa TV, a gente encontra a computação hoje numa câmera, né, num smartphone, num videogame, num aparelho de vídeo. Né, tem computação. Na TV, né, tem computação. E esses dispositivos eles são dotados de componentes que viabilizam a esses dispositivos perceber o contexto, compreender o contexto. Ok? Quando eu falo que são dotados de componentes, como sensores, né? Sensores diversos que esses dispositivos eles possuem, que através desses sensores é possível coletar dados do contexto. Beleza? Então, essa nova geração de aplicativos que rodam nesses dispositivos, essa geração ela explora os novos recursos dos dispositivos, como eu acabei de falar, né? Sensores, mas também conectividades. Esses dispositivos hoje eles oferecem suporte à conexão, à conectividade por meio de vários tipos de redes, né? A mobilidade, que é a possibilidade de poder acessar um aplicativo em qualquer lugar, a qualquer momento, e os sensores que eu acabei de comentar. E aí essas aplicações, elas, por meio da exploração da conectividade, da mobilidade, dos sensores diversos, elas permitem que seja possível oferecer para o usuário uma experiência de interação mais rica, mais natural, mais simples, mais inteligente, adaptativa, personalizada, certo?
E aí esse tipo de aplicação, esse tipo de sistema que roda nesses dispositivos, nessa nova geração de dispositivos, e que faz uso é, dos elementos, dos componentes que esses dispositivos oferecem, de suporte à conectividade, mobilidade, recepção, né? Esses sistemas eles estão sendo denominados como sistemas sensíveis ao contexto, aplicações sensíveis ao contexto, certo? Vale ressaltar também que esse poder computacional que esses dispositivos fornecem viabiliza que seja possível hoje em dia, inclusive, a gente embarcar no dispositivo algoritmos de inteligência artificial, certo? Dependendo também da arquitetura de software, dependendo da arquitetura de sistema, que serve de base para o aplicativo, é possível também que uma parte desse aplicativo, por exemplo, a parte responsável pela lógica de negócio, que vai realizar um processamento mais pesado, rode, por exemplo, numa blockchain ou rode na nuvem. Existem várias possibilidades, pessoal. Então, sistemas acessíveis ao contexto são sistemas que reagem e se adaptam às mudanças de contexto para fornecer serviços e informações, né, conteúdos para o usuário, de uma forma mais natural, né, de uma forma que procura reduzir o excessivo, o excessivo, quase não sai, o excessivo envolvimento do usuário, né, sem que o usuário tenha que ficar explicitamente configurando para que o sistema, né, o aplicativo, ele se comporte como ele deseja, né. A ideia é que essa interação do usuário seja o mais natural possível, adaptativa, personalizada, sem que o usuário tenha que ficar realmente ensinando de uma forma explícita como o aplicativo, como o sistema deve se comportar. E aí na literatura acadêmica nós podemos encontrar alguns termos que são empregados, que se referem a esse tipo de sistema. Vamos a alguns desses termos, vamos dar uma olhada em alguns desses termos. Sistemas cientes de contexto, em inglês é Contextual Aware System. Sistemas baseados em contexto, Based System. Sistemas adaptativos, Adaptative Systems. Sistemas acessíveis ao contexto, Context Sensitive System. Então, na literatura é possível a gente encontrar artigos, né, que tratam a respeito desse tipo de sistema, e esses artigos fazem uso desses termos para se referir a esse tipo de sistema. Beleza, pessoal? Essa figura, ela ilustra o que é, né, um sistema acessível ao contexto. E, inclusive, essa figura ela usa como base, vocês devem lembrar, na aula passada, da abordagem de classificação, né, classificação de contexto proposta pelo Brasilion, né, que ele diz que o contexto está diretamente ligado ao foco de atenção, né, ao foco de atenção do usuário, ao objetivo principal da aplicação. E realmente é isso, né? Se vocês observarem essa figura aqui, ela ilustra um sistema acessível ao contexto, especialmente uma aplicação que usa o contexto para prover serviços e informações mais relevantes, certo? Então, o contexto, né, é o conhecimento que ajuda a identificar o que é ou não relevante em um dado momento, certo? E volto a ressaltar, né, depende do objetivo da aplicação, depende do foco de atenção, certo? Então, nessa figura aqui, ó, um agente, né, um agente é um usuário, né? O usuário, ele faz uso de uma aplicação que vai apoiá-lo a executar uma determinada tarefa, certo? O agente, né, o usuário, ele usa uma aplicação que apoia, né, ele a executar uma determinada tarefa. E aí, essa aplicação, ela pode se comportar de uma forma adaptativa, sensível ao contexto, através, né, da exploração do contexto, certo? Que faz parte do foco, né, do foco de atenção do usuário, né, da aplicação, beleza? Conforme ilustrado nessa figura, ok? Então, o foco da atenção, ela é importante porque ela permite que seja possível abstrair quais são as informações contextuais
qual é o conhecimento relevante que permite que a aplicação ela possa se comportar de uma forma adaptativa, de uma forma inteligente, de uma forma acessível ao contexto. Beleza, pessoal? Provendo ao usuário serviços e informações que sejam mais relevantes para ele de acordo com o contexto. Ok? Bom, e aí eu vou apresentar para vocês agora uma definição de sistemas acessíveis ao contexto que é bastante referenciada na literatura, que ela foi proposta pelo Day e pelo Abovs, meados de 2000. Né? Eles apresentaram num artigo uma definição genérica para sistemas acessíveis ao contexto. Segundo esses pesquisadores, um sistema acessível ao contexto, certo? Um sistema é acessível ao contexto quando usa o contexto para fornecer informações ou serviços importantes para o usuário, e essa importância depende da atividade ou da tarefa do usuário, ou seja, do foco, ok? Do foco, como eu expliquei antes para vocês. Beleza? Eu gosto muito dessa figura aqui, porque essa figura ela apresenta uma comparação entre sistema acessível ao contexto e sistema tradicional. Então, no lado esquerdo eu tenho um sistema tradicional, do lado direito eu tenho um sistema acessível ao contexto. Vamos dar uma olhada no sistema tradicional? Então, como é que funciona o sistema tradicional, né? Então, no sistema tradicional, esse sistema ele vai executar ações com base em informações fornecidas explicitamente pelos usuários, certo? E agem da mesma forma independente do usuário, ok? Então o usuário, né, através de uma interface, ele explicitamente ele fornece informações para o sistema, e o sistema ele vai executar ações com base nessas informações fornecidas de uma forma explícita, certo? Normalmente esse tipo de sistema ele se comporta da mesma forma, independente do usuário que está utilizando. Ok? Vamos dar uma olhada no sistema acessível ao contexto. Esse tipo de sistema considera também informações contextuais que são coletadas de outras fontes, como por exemplo, sensores. Né? Sensores. Agora, um detalhe importante. Essas informações contextuais, elas podem ser coletadas através de sensores, beleza? Mas elas podem ser coletadas também a partir, por exemplo, de uma rede social, certo? Uma rede social onde o usuário, ele explicitamente ele fornece informações sobre o dia a dia dele, por exemplo, certo? Então, esse tipo de sistema, ele vai mudar o seu comportamento segundo essas informações. E o tipo de comportamento, né, que o sistema ele vai prover vai depender do objetivo, vai depender do foco, né, do sistema, certo? Então, esse sistema acessível ao contexto ele pode prover determinados tipos de serviços que são assistência, percepção, adaptação, entre outros. Nessa figura, vocês observem que existe aí o usuário entrando, né, com dados explícitos. O sistema acessível ao contexto aceita entrada explícita? Sim, aceita. Mas não é a melhor abordagem. A melhor abordagem realmente é que ele receba informações, que ele obtenha informações de uma forma implícita, a partir do uso de sensores, a partir da coleta na web, né, em redes sociais, por exemplo, entre outras fontes. Beleza? Hoje, pesquisas mais avançadas em sistemas sensíveis ao contexto estão focando em abstrair o contexto, obter o contexto a partir de imagens. Aí usa visão computacional, especialmente de Pilani, ou a partir de áudio também, certo? A partir de áudio, ok? Então, informações de entrada explícitas fornecidas pelos usuários. Essas informações contextuais, né, implícitas ou explícitas, elas são armazenadas numa base de dados. Essa base de dados é chamada de base de conhecimento contextual.
Basicamente o que que é? É uma base que contém registros contextuais. Vocês devem lembrar que na aula passada eu apresentei uma abordagem de análise de contexto, essa abordagem baseada em aprendizagem de máquina. E vocês devem lembrar que quando eu estava apresentando a abordagem, na primeira etapa, que é a etapa de aprendizado, essa etapa de aprendizado ela tem como base um dataset que contém um conjunto de registros contextuais, estão lembrados disso? Então esse dataset, né, esse conjunto de registros contextuais, nós podemos dizer também que é uma base de conhecimento contextual, onde os registros estão armazenados. Ok? Uh, e aí, né, essas informações contextuais, como já falei, podem ser obtidas através de outras aplicações. Né? Elas podem ser inferidas por meio de raciocínio, por meio de uma abordagem de análise de informações contextuais, como raciocínio baseado em regras, raciocínio baseado em casos, aprendizagem de máquina, deep learning, né, machine learning, e percebidas a partir do ambiente por meio de sensores físicos, sensores eletrônicos. Essas são as informações de entrada de um típico sistema sensível a contexto. Beleza? Essa figura ela é muito interessante, pessoal, porque ela ilustra uma arquitetura geral, né, uma arquitetura de software, uma arquitetura geral de um sistema acessível a contexto, certo? Então, um sistema acessível a contexto, ele tem que ter pelo menos esses componentes que vocês estão visualizando nessa arquitetura, certo? É uma arquitetura, inclusive, dividida em camadas, e eu vou explicar para vocês agora cada uma dessas camadas. Vamos lá? Vamos começar então pela a camada de alto nível, ou camada de interação, Interaction Layer. Okay. Pessoal, nessa camada de alto nível é onde roda a aplicação, né? A aplicação sensível ao contexto, certo? A aplicação, normalmente essa aplicação, né, que roda aí na camada de alto nível é o front-end. Normalmente é o front-end da aplicação, do sistema, certo? Que nessa arquitetura é chamada de contexto, context application, aplicação contextual, certo? Então, camada de alto nível roda, né? Roda o front-end. E aí, esse front-end, certo? Ele pode fazer uso de uma API. Vamos descer mais um pouquinho e observem aí, ó, que existe, né, uma API chamada Context API. Context API. Beleza? Então essa API ela vai fazer a interface entre o front-end e o back-end. Essa Context API ela vai permitir que seja possível a aplicação ela ter um comportamento sensível ao contexto, ela ter um comportamento adaptativo, personalizado, inteligente. Por quê? Porque por meio dessa API vai ser possível que a aplicação ela possa invocar algumas funções que fazem parte do back-end, que são responsáveis por exemplo, realizar o raciocínio ou análise de informações contextuais armazenadas numa base de conhecimento, que por sua vez foram obtidas através de sensores de software ou sensores eletrônicos, certo? Então, essa API ela tem um papel bastante importante. Pode ser uma API baseada no padrão Hertz, né? Hertzful, ok? Então, essa API, né, ela vai implementar um conjunto de funções, vou chamar de funções contextuais. Uma dessas funções, por exemplo, é uma função que pode fazer uso do Inference Engine. Estão vendo aí, ó? Inference Engine. Então, esse Inference Engine é um componente, né, que implementa a inteligência, que implementa a análise de contexto. É o componente que faz uso de técnicas de machine learning, ou técnicas de aprendizagem, técnicas de deep learning, né, de machine learning, ou deep learning, ou técnicas de raciocínio baseado em regras, ou raciocínio baseado em casos. Nessa arquitetura vocês estão vendo aí, ó, que esse Inference Engine ele está usando runners. Esse runners é como se fosse um componente, né,
implementa um conjunto de regras que esse engine ele usa para fazer as inferências, certo? Estão entendendo? E aí, por sua vez, né, essa inferência através de uma função, esse componente, através de uma função implementada na API, vai permitir que a aplicação possa fazer uso desse cara, né, desse componente, certo? E aí, através do resultado da inferência, esse componente ele pode, por exemplo, através de uma interface de comunicação, communication interface, é, controlar um determinado atuador, né, se comunicar com um determinado atuador, um determinado dispositivo que vai atuar no ambiente, que vai atuar no contexto. Olha só que interessante, certo? Observem que na próxima camada existe aí um contexto repositório, que é, né, a base de conhecimento contextual, que é o dataset, beleza? Então nesse contexto repositório é onde ficam armazenados todos os registros contextuais que o Inference Engine, ou seja, o mecanismo de inferência, ele vai acessar, ele vai processar, ok? Então, observem que o contexto repositório ele está na camada de reasoning level, né? Ou seja, a camada de raciocínio, né? Beleza? Descendo um pouco mais, observe aí, ó, Contexto Capture Interface. Então, nós estamos observando aí uma interface que ela, provavelmente, ela define um conjunto de operações relacionadas à coleta, né, a coleta das informações contextuais, certo? Então, essas operações são responsáveis por viabilizar que seja possível obter informações contextuais a partir de determinados sensores eletrônicos ou a partir de uma rede social, né, a partir da web, certo? Então, essa interface ela tem esse papel, né, de definir quais são as funções que viabilizam, as funções que vão ser empregadas para coletar, né, que viabilizam a coleta das informações contextuais. Beleza? Um detalhe também importante é que dentre as funções que fazem parte dessa interface, de repente podem ter funções que são responsáveis por transformar informações contextuais, estão lembrados? Primárias ou de baixo nível, para informações contextuais de alto nível que vão ser armazenadas no repositório de contexto. Né? Estão entendendo? Normalmente um sensor, né, eletrônico ele vai obter uma informação contextual de baixo nível. Essa informação precisa passar por um processo de transformação para alto nível. Né? Então essa interface, Contexto Capture Interface, pode definir quais são essas funções que devem ser implementadas para realizar essa transformação. E na próxima etapa, armazenar esses registros no repositório, no contexto repositório. Beleza, pessoal? Certo? Deu para entender? Então, quando vocês forem pensar, né, num sistema acessível contexto, especialmente na arquitetura desse sistema acessível contexto, eu recomendo fortemente que vocês usem essa arquitetura como uma base para identificar quais são os componentes dessa arquitetura, né, do sistema de vocês. Pelo menos esses componentes que eu estou mostrando aqui, eles são necessários, eles fazem parte da arquitetura. No caso do atuador, é opcional, né? Vai depender se o sistema de vocês vai de alguma forma atuar no ambiente. Beleza? Bom, e aí com relação a algumas ferramentas, né, que nós podemos usar para desenvolver, né, sistemas acessíveis ao contexto, para nossa sorte hoje existe uma infinidade de ferramentas. Né? Acho que eu já tinha comentado a respeito de uma do Google, né? Uma API do Google. Tem essa daqui também, ó, essa aqui é Location e Context, que é uma ferramenta que o Google fornece aos desenvolvedores, né? É uma API que permite que seja possível a gente desenvolver aplicações que vão obter dados a partir dos sensores, por exemplo, de um smartphone, né? Um smartphone que roda Android, que usa as tecnologias criadas pelo Google, ok?
Essa imagem aqui, ela foi uma foto que eu tirei lá no Ocean, de uma palestra ministrada por um engenheiro da Samsung, falando sobre os produtos da Samsung, sobre os projetos, né, baseados, baseados nas tecnologias da Samsung. E aqui eu achei bastante interessante, eu fiz questão de tirar uma foto, porque nesse momento ele estava falando a respeito de aplicações baseadas nas ferramentas, baseadas nas plataformas da Samsung, que são sensíveis ao contexto, certo? Ok? Que são sensíveis ao contexto. Dentre essas ferramentas, a gente estava falando sobre a Bixby, né? Que é a plataforma de suporte à assistência de voz, né? Então, o Bixby é um assistente de voz da Samsung. E o que é legal é que existe uma plataforma que nós, desenvolvedores, nós podemos usar para a gente desenvolver nossas aplicações baseadas em comando de voz, baseadas numa assistência, né, por voz, usando a tecnologia Bixby, ok? E ele estava dizendo que essa tecnologia ela permite que seja possível desenvolver aplicações que são sensíveis ao contexto, ok? Aqui tem um outro slide que também chamou minha atenção e eu tirei uma foto sobre essa ideia de personalização, né? Personalização dos serviços que são oferecidos para os clientes. E por trás dessa personalização estão os interesses do usuário, quem estudou comigo o sistema de recomendação deve lembrar, né? Mas está indo muito além, né? Porque agora o interesse do usuário, né, é dependente do contexto, né? O contexto ele influencia os interesses do usuário. Dependendo do contexto, o usuário ele pode ter um determinado interesse, tá? Então aqui ele está exatamente falando sobre isso, sobre alguns produtos, né, da Samsung que oferecem para o usuário uma experiência personalizada baseada no contexto do usuário, baseada nos interesses do usuário, um interesse contextual. Aí ele falou sobre uma geladeira, né, que inclusive essa geladeira estava algum tempo atrás exposta numa determinada loja aqui do Amazonas, né, uma loja bastante conhecida. Observem aqui esse outro slide, ó. Sistemas de recuperação e recomendação, né? Eu acabei de comentar, né? É uma nova geração de sistemas de recomendação que são sensíveis ao contexto, ok? E ele está destacando, eu achei legal, eu tirei uma foto, ok? Então, pessoal, normalmente quais são os tipos de serviços sensíveis ao contexto? Certo? Se nós voltarmos lá para aquela figura, cadê? Tá aqui, ó. Assistência, percepção, adaptação e outros, né? Então eu vou falar sobre esses tipos de serviços, certo? Nós podemos desenvolver sistemas acessíveis ao contexto que eles vão poder ser usados para apoiar a execução de tarefas, a assistência às tarefas, ou poderão ser usados para apoiar a percepção, né, de um ambiente, de um contexto, de uma situação, adaptação do comportamento, né? Prover para o usuário comportamentos que vão ser de acordo com o contexto no qual esse sistema ele é utilizado, né? Entre outros serviços, certo? Assistências às tarefas são serviços que visam aconselhar, né, orientar ou avisar sobre tarefas que o usuário ele pode realizar para obter os seus objetivos, certo? Exemplo, sistema de recomendação, que sejam sensíveis ao contexto, que vão realizar recomendações de produtos, serviços, pessoas, com base no perfil e no contexto. Tutoriais inteligentes fornece instruções diretas, personalizadas aos alunos, com base no nível de conhecimento do aluno e seu contexto. Com essa situação que nós estamos vivendo, referente à pandemia, especialmente ensino remoto, a criação de sistemas inteligentes para a educação, né, que possam levar em consideração o conhecimento do aluno e o contexto no qual ele é utilizado, tem despertado bastante interesse da comunidade acadêmica, da comunidade do pessoal de startups, né? Aqui tem um exemplo de um aplicativo, é um aplicativo de recomendação de música que ele é sensível ao contexto, né? Que
ele apresenta a recomendação de músicas para o usuário levando em consideração o contexto no qual ele é usado, né, as preferências contextuais, ok? Aqui é uma ferramenta que é um tutorial inteligente, que é uma ferramenta que, como eu já falei, a partir do conhecimento e a partir dos interesses do usuário, né, e contexto, essa ferramenta ela adapta conteúdo para esse usuário, ok? De modo que o aprendizado seja mais inteligente, seja personalizado, seja adaptativo, ok? Com relação ao apoio à percepção, esse tipo de serviço, apoio à percepção, são serviços que visam ampliar a percepção do usuário sobre uma situação ou um ambiente a partir de interações que são do seu interesse. E aí, pessoal, um aspecto muito legal com relação a isso é que esse tipo de serviço, né, de sistemas acessíveis ao contexto, hoje em dia está sendo cada vez mais explorado em realidade aumentada, certo? Em realidade aumentada, né? Que permite que seja possível o usuário ele possa, através de um ambiente baseado em realidade aumentada, ele possa acessar informações, ele possa visualizar informações que sejam adequadas ao contexto onde ele se encontra, né? Adequada à localização dele, por exemplo, certo? Então mesclar realidade aumentada com sistemas acessíveis ao contexto, nossa, pessoal, viabiliza que seja possível a oferta de aplicações extremamente interessantes para os usuários, certo? Então são serviços que visam ampliar a percepção do usuário sobre uma determinada situação, sobre o ambiente, a partir de suas interações, né, em um determinado contexto, certo? Redes sociais ubíquas, o usuário é notificado que pessoas conhecidas estão localizadas próxima dele, né? Sistema de informações, o motorista pode visualizar a recomendação de rotas baseada em sua localização. E agora há pouco eu falei sobre a realidade aumentada, né? E combinada com sistemas acessíveis ao contexto. Então aqui tem um exemplo, né, de uma aplicação que ela mostra quais são os meus amigos, né, quais são os meus contatos que estão mais próximos de mim. Ok? Aqui tem uma figura que eu acho muito interessante, que é uma espécie de um Waze baseado em realidade aumentada. Cara, isso é muito legal. Muito legal. Então é projetado, né, no para-brisa do carro uma imagem que permite ao motorista seguir uma rota. Certo? Então isso é muito legal porque evita que o usuário tenha que ficar olhando para o smartphone, né? Ele olha para o para-brisa e ele consegue visualizar uma rota virtual, né, que é apresentada, certo? Levando em consideração, como já falei, o contexto do usuário, especialmente a localização do veículo, ok? Muito legal, né, pessoal? Aqui são essas aplicações, tipo assistentes, que permitem que seja possível a gente, a partir da nossa localização, saber quais são, por exemplo, hotéis, né, quais são os restaurantes que estão mais próximos da gente, né? O Google está investindo pesado, né? Tá investindo pesado nesse tipo de aplicação, ok? Adaptação de comportamento, né, são serviços que possuem a capacidade de modificar o seu comportamento, responder a mudanças ocorridas no ambiente. Por exemplo, notificação de incêndio, acionamento de extintores, né? Personalização de sites web, né? Anúncios personalizados baseados em contexto, adaptação de conteúdo, adaptação de vídeo com base no contexto. O YouTube, né? Ele trabalha dessa forma, com a adaptação da resolução do vídeo, levando em consideração informações contextuais com relação à forma como o usuário está conectado, né, ao YouTube. Ele explora essas informações de infraestrutura, né, de comunicação. E também explora informações relacionadas aos interesses contextuais dos usuários para fazer recomendação, né, de conteúdo. Ok? Então aqui tem um exemplo de adaptação de vídeo para múltiplos dispositivos. Isso aqui é um projeto bem legal de um colega meu, que ele criou, né, um componente, né, que faz parte de uma infraestrutura de streaming de vídeo, que ele
faz a adaptação do vídeo de acordo com a resolução de vídeo do dispositivo que o usuário utiliza e a velocidade de rede. É algo que o YouTube ele também já está fazendo, né? E como eu tinha comentado antes, né? Anúncios, né? Anúncio sensível ao contexto, isso é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, né? Essas aplicações tipo Waze, né, que de acordo com a localização a gente consegue, a gente recebe, né, anúncios, a gente visualiza no mapa anúncios de lugares que são dos nossos interesses, que estejam próximos da gente, né, e notifica a gente. Inclusive ele notifica que nesse momento tem uma determinada promoção, né, numa determinada lanchonete, a 300 metros de distância de você, por exemplo. Ok, pessoal? Bom, então eu vou parar por aqui, né? Próxima aula eu vou gravar um vídeo, né, a partir desse assunto, gerenciamento de contexto. E eu espero que por meio dessa aula vocês tenham tido a oportunidade de entender melhor, né, o que é um sistema acessível ao contexto. E a partir dessa compreensão que vocês já comecem a pensar na proposta, né, de aplicação de sistema acessível ao contexto que vocês deverão desenvolver. Por exercício que eu pedi para que vocês simplesmente escrevessem, né, um texto destacando qual é o objetivo da aplicação, ou seja, o foco, né, quais são as informações contextuais que provavelmente esse aplicativo deverá explorar, né, as classes de contexto. É um exercício bem simples, pessoal. Beleza? Eu gostaria que vocês fizessem, que vocês enviassem para mim, com meu e-mail, para eu dar uma olhada. Certo? Ou que a gente pudesse, de repente, no meeting que eu vou agendar, trocar ideias, né, sobre essas aplicações, sobre esses sistemas. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. A gente volta a se falar na próxima aula, mas qualquer coisa pode me mandar e-mail, pode enviar alguma mensagem lá para o nosso mural. Um grande abraço.